Tereza e hoje eu vim falar sobre um assunto que envolve muito o meu autoconhecimento, que são os padrões. Dentro da nossa vida, a gente sempre acaba se sentindo um pouco pressionado a determinadas situações que sempre se repetem. Esses padrões, eles acabam por nos aprisionar em determinadas situações. Começamos então a pensar que essas coisas elas acontecem inevitavelmente, o que não é uma verdade. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas são optadas ou não, porque até uma não escolha acaba sendo uma escolha, não é verdade? Então, sempre que a gente pode mudar uma situação ou algo que realmente nos deixa mal e desconfortáveis, a gente deve fazer isso. Padrões, eles existem e, de certa forma, nos aprisionam, nos mantendo numa situação de desconforto e acaba por se achar que é inevitável, mas sim é evitável. E uma das situações que, na verdade, foi o meu primeiro padrão que eu consegui quebrar dentro dessa minha busca de autoconhecimento e em determinadas terapias, a primeira foi o não. Sistematicamente, dentro da minha esfera familiar, eu sempre tinha a propensão a dizer sim a determinadas pessoas e a determinadas situações, o que me feria muito e eu, na verdade, não entendia como essa situação de fato podia acontecer ou pudesse de forma acrescentar ou melhorar na minha vida como pessoa. Por inverter ou até não entender os padrões e os papéis pré-estabelecidos de família mesmo, eu achava que eu precisava, de certa forma, sempre agradar. Esse era o meu papel, sempre agradar. Como se eu não agradasse, eu não fosse mais ter uma voz ativa ou até um afeto ou vínculo familiar com as pessoas, se eu desagradasse ou se eu não correspondesse da forma que elas esperavam. Partindo desse princípio, eu sempre me aprisionei muito em fazer a vontade das outras pessoas e não correspondendo às coisas que eu queria fazer. E isso era uma coisa que me feria muito emocionalmente. Quando eu consegui falar o meu primeiro não, foi amedrontador. Meu Deus! Foi uma quebra significativa para mim. Provavelmente deve ter doído muito mais em mim do que em quem ouviu o não. E tá tudo bem, mas na época foi assustador. Desse modo, com o meu primeiro não, e subsequentemente teve vários outros não para várias outras pessoas. Mas esse meu primeiro não em específico doeu em alguma determinada situação, mas passou. E o que eu pude entender com tudo isso? Essa virada do sim pro não na minha vida. Eu consegui respeitar mais as minhas vontades. E uau, isso foi bom. Mas não só isso. Eu consegui identificar que determinadas situações aconteciam e eu realmente só seguia, exatamente por já identificar os padrões e entender e pertencer a eles. Mas quando eu disse o não, eu entendi essa quebra e consegui entender que só dependia de mim. Que sempre era só sobre mim. Quando eu entendi isso, quando eu comecei a me dar esse poder de decisão, isso mudou drasticamente todo o resto. Porque eu entendi que para mudar algo fora, eu precisava mudar algo dentro. Então, foi assim que eu consegui quebrar o meu primeiro padrão. E foi com o sim e com o não que eu consegui entender
que as mudanças só aconteciam a partir de mim e que eu levava a mudança para fora. Isso já faz muito tempo. E óbvio que a quebra de padrões é um exercício natural e diário, porque os padrões estão aí, eles existem e cabe a nós mesmos o autoconhecimento. E a estar despertos e interessados a quebrá-los ou não. E tá tudo bem. A opção de cada um. Mas se você tiver afim de entender um pouco mais e de querer saber um pouco mais sobre isso, vem comigo. Vai ter vários vídeos sobre autoconhecimento. Tchau, fica bem.